A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, ela foi conquistada num longo processo e teve um papel imprescindível dos movimentos sociais negros. E nisso somou a ação efetiva do governo federal, que reconheceu o racismo enquanto determinante social das condições de saúde. E aí, então, a gente incorpora essa meta como uma meta importante para a conquista da equidade de saúde e a consolidação da equidade como princípio do SUS. Para além das questões prevalentes, que são há muito tempo demandadas pelo movimento, como a própria questão da anemia falciforme, de hemoglobinopatias, de miomas uterinos e patologias, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, ela vem incorporar o sentido da integralidade do SUS, na medida que a gente entende que as condições de saúde também partem do acúmulo social. Acúmulo de raça, de gênero, de economia, cultura, etc., na qual todas nós estamos inseridas. É muito importante, no caso da saúde da população negra, a gente perceber que o que está implicado aí é a luta cotidiana de enfrentamento ao racismo institucional. Não tem como a gente preterir essa premissa. E a luta pelo desenvolvimento social, o que inclui inclusão do trabalho, melhores distribuições de renda, porque todos esses indicadores vão impor o impacto do que foi e do que é ainda hoje o tráfico transatlântico e do sistema escravagista no qual esse país esteve inserido. E que, frente aos 126 anos da declarada lei da abolição, nós vivemos quase mais de 380 anos dentro desse sistema. A determinação social em saúde é um conceito muito caro, porque faz compreender, como foi dito na exposição anterior, a saúde de modo ampliado, de modo coletivo, e superando a ideia da assistência clássica médico-sanitária como a única alternativa capaz de mudar o nível de saúde das populações. E assim, não dá para a gente esquecer dos esforços que estão sendo feitos. Ainda há muito o que fazer. Mas já temos iniciativas como o programa Bolsa Família, os impactos que acabam sendo percebidos nos indicadores de saúde. E observe, isso não foi feito pelo setor saúde, não foi o setor saúde que deu conta disso. Por exemplo, a pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, o IBASE, ele revela que a alimentação, material escolar e vestuário são os itens com os quais as famílias que são beneficiárias mais gastam recursos. E a pesquisa pediu que as pessoas indicassem quais são os itens que elas mais gastavam o benefício. E elas podiam aplicar até 3 itens. E nesses itens foram apontados a alimentação como principal gasto, 87% foi o indicativo de que essas famílias apontaram. Na região Nordeste, esse percentual chegou a 91%, no Sul foi de 73%. O material escolar, ele apareceu em segundo lugar, 46%, e o vestuário com 37%. Estudos mais recentes confirmaram essa tendência. E no Norte e Nordeste, por exemplo, o impacto do programa chega a 31,4%, que é o maior que, inclusive, no restante do país. As famílias atendidas pelo Bolsa Família, elas gastam mais do que as não beneficiárias em grãos, em cereais, em derivados animais, o que inclui aí aves, ovos, todos os tipos de carne, pães, legumes, óleos, bebidas não alcoólicas, indicando que o programa contribui para a segurança alimentar e nutricional de crianças e adolescentes. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que muito mais do que aliviar a pobreza monetária, o Bolsa Família alcançou impactos na educação, na segurança alimentar e nutricional de milhões de brasileiros e de brasileiras.
E tudo isso vai se traduzir em saúde. Portanto, foi o acesso ao alimento, a bens de consumo, que modificaram os indicadores, como, por exemplo, da mortalidade infantil. Saúde implica em termos de maior distribuição em tudo, de dividir riquezas, é isso que está colocado. O Bolsa Família ele vai corroborar para o empoderamento das pessoas, dos seus beneficiários, na medida em que são garantidos direitos básicos para cidadãs e cidadãos em uma sociedade de consumo como a que a gente tem agora. O Bolsa Família retirou da extrema pobreza mais de 36 milhões de pessoas nos últimos anos. Isso mostra a importância estratégica da transformação do Estado brasileiro. Isso também diz sobre a saúde que nós estamos empenhados em construir e sobre o que versa os princípios do SUS. E assim a gente precisa considerar esse agir educativo, a gente precisa considerar que o agir educativo ele é um processo de conscientização tanto da gestão quanto de pessoas e suas coletividades para se construir os modos de superação aos determinantes sociais de saúde. Ou seja, quando a gente alcança a consciência de que um dado problema é causado por um determinado fator, a gente pode construir algo para fazer esse enfrentamento, o enfrentamento desse determinante. Desse modo, a gente vai se apropriando do Sistema Único de Saúde. E tudo isso exposto, é importante a gente apresentar de qual lugar a gente fala. É assim que se organiza o Ministério da Saúde. E como um dos entes federados, o Ministério ele tem a função de dispor das condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, com vistas a reduzir as enfermidades, controlar as doenças endêmicas, parasitárias, melhorar a questão da vigilância à saúde e dando mais qualidade realmente à vida das populações. Então, para responder a essas atribuições, a estrutura do Ministério da Saúde ela é composta por 7 secretarias. Secretaria de Atenção à Saúde, Secretaria de Vigilância à Saúde, Secretaria Especial de Saúde Indígena, Secretaria de Ciências, Tecnologias e Insumos Estratégicos, Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde e a Secretaria de Gestão Estratégica Participativa. No Ministério da Saúde, a secretaria responsável pela elaboração, pela proposta, assim como o fomento ideológico de que trata a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, é a Secretaria de Gestão Estratégica Participativa. A CEGEP, ela completou nesse ano 10 anos e ela foi criada na perspectiva de construir um sistema único de saúde amplamente participativo. Ela atua em 5 frentes de trabalho. O SUS é descentralizado e o Ministério não tem como mandar em ninguém, né? Mas mas no lugar do Ministério é primado pelo diálogo entre estados e municípios. E essa tarefa fica em cargo do Departamento de Articulação Interfederativa UDAI. É sob a responsabilidade desse departamento que estão as comissões intergestoras tripartite, a articulação de instrumentos da gestão interfederativa, que trata das contratualizações interfederativas e da cooperação interfederativa, a exemplo do que é o contrato organizativo de ação pública. Depois nós temos o departamento DataSUS, que trabalha com o fomento da regulação e avaliação da informatização do SUS, e trata dos sistemas da informação em saúde e dos sistemas internos da gestão do Ministério. Compete também à CEGEP o papel de auditar os recursos aplicados no SUS. Ou seja, o Departamento Nacional de Auditoria do SUS ele é componente também, componente federal do Sistema Nacional de Auditorias. E além de atuar como Fundo Nacional de Saúde, esse departamento tem a função de orientar o uso correto das verbas destinadas à saúde. A Secretaria ela também coordena a Política Nacional de Auditoria de Saúde, que no âmbito do SUS estimula e apoia a criação de estruturas descentralizadas da auditoria em saúde. E implementa políticas de estímulo à participação de usuários e usuários, além de entidades da sociedade no processo de avaliação e serviços prestados pelo SUS.
Atualmente foi implementada a ouvidoria ativa, que é quando a ouvidoria vai até a pessoa usuária para saber de como os serviços são prestados. E por fim, mas não menos importante, nós temos o Departamento de Apoio à Gestão Participativa, que é do lugar o qual eu represento. E o DAGEP está organizado em duas coordenações: a Coordenação Geral de Apoio à Gestão Participativa e ao Controle Social e a Coordenação de Educação Popular e Mobilização Social, sendo que a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra está sob responsabilidade dessa última. O DAGEP ele tem a ativa atuação da implementação das políticas de promoção da equidade para populações que vivem em condições de vulnerabilidade. Entendendo aí, população negra, população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, LGBTs, população em situação de rua, população do campo e da floresta, população cigana, entre outros. Na atuação do DAGEP é primado por práticas educativas no serviço de saúde, assim como pela educação popular, pela mobilização social, além do fortalecimento do controle social em saúde. Portanto, o DAGEP tem a missão de propor, apoiar e acompanhar toda e qualquer política de gestão participativa do SUS, inclusive fomentando espaços de gestão participativa no serviço de saúde, espaços de troca como esse. Soma-se a tudo isso a estratégia de esforços empenhados à implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que foi publicada pela Portaria 992 de 2009. E essa foi uma resposta institucional ao enfrentamento ao racismo na saúde, reconhecendo as mazelas das desigualdades étnico-raciais e do racismo institucional. Nesse sentido, o DAGEP ele tem a função essencial de atuar como fomentador ideológico no âmbito do Ministério da Saúde para a superação da ideologia racista que compromete a promoção integral de saúde de negras e de negros. É importante a gente vislumbrar e lutar pela consolidação do Sistema Único de Saúde. Afinal, essa é uma conquista popular. E nós devemos trabalhar para qualificá-lo como um sistema capaz de resolver os flagelos imediatos da assistência médico-sanitária em todas as suas variantes, as quais, nós sabemos bem, não diz apenas sobre a questão direta da doença, mas também de todos os aspectos de promoção e prevenção da saúde, as quais são questões essenciais no caso da saúde da população negra. População esta que é a maioria do Brasil, conforme dados do último censo. Estimou-se na época 50,7%, isso já deve ter aumentado. E aí está uma imagem que eu acho bem inspiradora, uma frase de Nelson Mandela, ícone da luta mundial contra o apartheid na África do Sul, inspiração para o mundo inteiro, para o planeta inteiro, que se fala de enfrentamento ao racismo. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. E transpondo os seus dizeres aos esforços de implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, assim como a própria Política Nacional de Educação Popular e Saúde, também uma política do SUS que versa sobre para além da morosidade, sobre os princípios de diálogo, construção compartilhada, emancipação e compromisso, para além do lugar da gestão, do nosso lugar de profissionais de saúde, a gente deve cuidar dessa morosidade. De modo que a gente consiga valorar o afeto na perspectiva do se deixar afetar pela outra pessoa, para dar um primeiro passo na nossa relação educativa em saúde que implica da gente alcançar uma consciência para que a gente assuma um agir diferenciado com as pessoas envolvidas. E, portanto, da gente ampliar o compromisso, a compreensão mútua e a solidariedade. Dito isso, a gente precisa reconhecer alguns indicadores, a gente precisa trazer para nossas rotinas alguns indicadores da saúde da população negra
que levaram a fazer o caminho da construção da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Esse aqui é um dado antigo, de 1977 a 1995, 1940, 1970, 1997. São 2 gráficos, que a taxa de mortalidade infantil, a época, aqui dá para ver as diferenças, isso aqui 77, a expectativa, a taxa de mortalidade é um ponto, ela é de 96 da população negra, 76 da população branca, e a gente acompanha essas lacunas, esses hiatos de um dado a outro. Aqui, a questão de expectativa de vida por cor, com as respectivas fontes da época. Esse aqui é o número, um dado mais recente, do número de óbitos maternos em mulheres negras e brancas no Brasil. Esse dado em verde é o número de óbitos maternos em relação às mulheres brancas, e esse crescente é o de mulheres negras. A gente tem uma crescente produção de dados numéricos e qualitativos acerca das iniquidades raciais. E isso, recentemente, expõe as piores condições de vidas enfrentadas por mulheres e por homens negros, nas diferentes regiões do país. O que mostra que a desigualdade racial ela vai impactar a vida da população negra. Esse é o percentual de mulheres residentes de 25 anos e mais que nunca fizeram exame clínico de mamas e de mamografia, segundo o Raça-Cor, pesquisa nacional de atendimento obrigado, de 2008. Em azul, o exame clínico, em vermelho, a mamografia. Aqui, índice de mulheres brancas, pretas, amarelas, pardas, indígenas. Lembrando que o conceito de população negra refere-se à população preta, mas à população parda. O percentual de mulheres residentes de 25 anos e mais que nunca fez exame preventivo para o câncer de colo de útero, segundo o Raça-Cor. Branca, preta, amarela, parda e indígena. Percentual de preenchimento da variável raça-cor nas internações do SUS. Aqui a gente, o que nós temos de qualificação do que nós conseguimos obter a partir dessa coleta. Esse é o dado autodeclarado, nem sempre autodeclarado, às vezes autodeclarado, de população branca, de população preta, população parda, amarela, indígena e sem informação, ou o qual vocês podem estar muito mais acostumados a perceber, às vezes nos formulários, ignorado. A partir desses dados, vitimização por homicídio, aqui a taxa de homicídio de homens, segundo raça-cor. Essa linha aqui é a linha branca, a gente observa que está decrescente. A linha verde é a linha da população negra. Isso aqui é a total média. E aqui o índice de mulheres. População negra, população branca. A partir desses poucos dados, acho que indubitavelmente a gente pode concluir que o racismo é determinante das piores condições de vida da população negra no Brasil. A pobreza tem gênero e tem cor muito definida no nosso país. A maior pobreza, as menores taxas de escolaridade, a maior exposição à violência, uma série de vulnerabilidades que redundam em agravos de saúde. O racismo, como a gente pode observar, cria uma barreira ao acesso. Bom, aqui são outros dados. A gente vai deixar disponível a apresentação, só para a gente não se perder, dado que já estou olhando aqui, já está avançado o tempo.
Aqui o índice de vitimização no DF, por exemplo, o total de mortalidade que a gente teve em relação às pessoas negras. Aqui no Paraná, considerando as especificidades da região sul, né? Aqui, cadê Minas? Aqui está Minas, com o total de vitimização por homicídio. Bom, negras e negros, de fato, têm acesso diferenciado dentro do Sistema Único de Saúde, no que se refere à promoção e prevenção, assim como no cuidado da saúde. O racismo, ele vai criar relações dentro do SUS que provocam e contribuem para essa diferenciação. E o que a gente tem que observar aqui, estando nesse espaço de formação, entre profissionais especialmente? Que o racismo, ele acaba por impregnar a nossa forma de trabalho. E diz sobre como as pessoas negras são atendidas dentro do SUS. 2 jovens negros são assassinados por hora. É como se caíssem 2 aviões por semana lotados de jovens, a maioria negros. E a gente sempre se sensibiliza quando acontece um acidente aéreo. Aqui são os momentos marcos legais da saúde da população negra. Nossos passos vêm de muito longe, não é de agora, que não é uma coisa recente. Essa conquista de saúde, ela foi provocada desde muito tempo, desde da ocasião do próprio sequestro transatlântico, que foi feito de luta, de resistência, de ganho. E sublinhando rapidamente alguns desses momentos. Então, a Conferência Nacional de Saúde, que teve ampla participação dos movimentos negros no movimento de reforma sanitária, especialmente destaco a Marcha Zumbi dos Palmares, que foi no qual se criou o Grupo de Trabalho Interministerial de Saúde da População Negra, que consolidou um subgrupo de trabalho de saúde e que incluía várias formulações de ações e políticas de saúde da população negra, para além da intervenção do movimento negro no cenário internacional, com a Conferência Mundial de Combate ao Racismo em Durban, na 11ª e na 12ª Conferência Nacional de Saúde, na qual já se conseguiu imprimir padrões de étnico-raciais e de gênero nas ações tiradas da conferência, a própria criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, CEPI, que logo desenvolveu, junto com o Ministério da Saúde à época, o primeiro Seminário Nacional de Saúde da População Negra, que trouxe subsídios para a construção da Política Nacional de Saúde da População Negra e para o qual foi constituído o Comitê Técnico de Saúde da População Negra. A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra ela foi aprovada em 10 de novembro de 2006 e instituída 3 anos depois, publicada 3 anos depois. E essa política ela tem o potencial de mexer nas instituições. Por quê? Porque ela é direcionada para a atenção e no cuidado da saúde de forma integral. Ela parte do reconhecimento do racismo, das desigualdades étnico-raciais e do racismo institucional como determinantes sociais das condições de saúde, com vistas à promoção da equidade de saúde. A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra ela vai dizer sobre praticamente todos os eixos de produção de conhecimento, fortalecimento da participação, mobilização e do controle social. Falar da consolidação do Sistema Único de Saúde obriga a gente a falar de saúde de negras e de negros. Implica a gente pensar nas metas que estão estabelecidas. Nós vamos trabalhar com as metas que nós temos. E, para isso, basta a gente observar a perspectiva étnico-racial de modo a gerar mudança no nível da saúde dessa população. A partir dos indicadores que são estabelecidos, que constam já nos seus planos de saúde municipais e estadual. A gente precisa ter a consciência e a obrigação institucional de entender o nosso compromisso para implementar a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Isso exige a responsabilidade e o compromisso de todas as esferas de gestão. O município é onde tudo acontece. É porque é lá que vai se materializar a política. Contudo, é importante ressaltar que a gente sabe, a gente reconhece que por vezes ocorrem fragilidades
das secretarias municipais de saúde. Em relação ao papel dos entes federados, né? Antes, as secretarias estaduais de saúde, elas tinham um papel ativo de apoiar os municípios. Hoje, os municípios têm mais, por assim dizer, protagonismo dessas ações. Mas os municípios não devem e não podem ficar isolados, tá? A Secretaria Estadual de Saúde, ela precisa cuidar e mesmo recuperar suas funções junto aos municípios na assessoria de implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, assim como de todas as demais políticas de promoção da equidade. E este é o sentido de contribuição das políticas de equidade também no papel das secretarias estaduais. Bom, o objetivo da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra é promover a saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnico-raciais, o combate ao racismo e discriminação nas instituições e serviços do SUS. A política ela se organiza por essas diretrizes gerais, como eu falei, desde a questão da produção do conhecimento, fortalecimento da participação social. Aqui, chamando a atenção, a responsabilidade das esferas de gestão, tanto da gestão federal, quanto da gestão estadual, quanto da gestão municipal. Existem alguns desafios, é sabido. E o grande desafio é o gerenciamento da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, né? Um desafio que seja realmente producente. Porque, conforme a gente percebe nos dados, a gente não consegue ter mudanças muito perceptivas no nosso dia a dia. E o que se coloca é como que a gente provoca essa transformação na melhoria do acesso para essa população, nas respectivas esferas do governo, no nosso cotidiano. Sensibilizar profissionais e população quanto ao preenchimento do quesito raça-cor. As políticas públicas são feitas a partir de evidências científicas, a partir de dados. Por isso é tão importante a coleta de dados. Por isso é tão importante a autodeclaração. É muito importante a gente se sentir fortalecido dentro do nosso espaço de trabalho para fazer a coleta do quesito raça-cor. Delinear estudos de morbimortalidade, fatores de risco e proteção é um dos desafios. Qualificar o preenchimento do campo raça-cor, utilizar informações para as decisões da gestão em saúde. Como que esses dados vão se materializar em política pública no seu território. Utilizar manual de orientação para o preenchimento das variáveis do sistema de informação sobre mortalidade, sim, e sistemas de informações sobre nascidos vivos SINASC, para além de outros sistemas. Elaborar estratégias de informação e comunicação, incluindo campanhas de informação e sensibilização para a importância do quesito raça-cor para a população e profissionais de saúde. Para além disso, como a gente faz a nossa comunidade, a população negra do seu território, ser percebida e ser espelhada nos serviços de saúde? Quantos cartazes, quantos folders, quantos materiais vocês produzem que tragam um rosto negro protagonista? Fazer esse tipo de exercício e esse tipo de intervenção. Disponibilizar a base populacional por raça-cor, especialmente para o município, o que implica aí também a questão do coleta. O que a gente vê é que, vencida a formulação da política, a gente tem algumas e grandes dificuldades de implementação. Porque entre a formulação que a gente tem nos planos, a sua execução, a gente tem um hiato. E, sobretudo, no serviço público, o grande desafio é transformar em técnica a ação efetiva, trazer para a esses dados. Para além da gente fazer esse gerenciamento de transformar os planos em resultados, a gente precisa compreender a realidade que a gente está pretendendo transformar. E, por isso, espaços como esses são importantes. É importante que a gente consiga replicar o nosso serviço de saúde, uma unidade básica, dentro da secretaria, momentos como esse, para a gente fomentar e ir se apropriando mais do debate. Porque a gente está falando de desconstruir uma ideologia racista
do Sistema Único de Saúde. Não tem como falar de Política Nacional de Saúde Integral da População Negra sem falar de desconstrução da ideologia racista. E essa é uma grande tarefa que conta e exige de cada um e de cada uma de nós a firmeza. A gente tem que ter abertura mental, tem que ter firmeza